Olá Brasil, bom dia, bom início de sábado, tá começando o SBT Notícias no ar ao vivo com as informações mais quentes do fim de semana. Eu sou Darlisson Dutra e te faço companhia até às 6 da manhã. Agora veja um resumo dos assuntos mais importantes de hoje. Caso Neymar. Modelo que acusa jogador de estupro é levada para o hospital depois de 5 horas e meia de depoimento. Nájila Trindade disse à polícia que o tablet, onde estaria o vídeo completo que fez com o atleta, foi furtado. A modelo, que veio prestar esclarecimentos à investigação na condição de vítima, chorou muito e pediu para parar de falar várias vezes. Empresa detentora da imagem de Neymar confirma que campanhas publicitárias realizadas pelo craque foram suspensas, mas que não houve rompimento de nenhum contrato comercial. Servidora pública é resgatada após ser mantida em cárcere privado pelo namorado por mais de um ano. A vítima passava fome, estava depressiva e só conseguiu ajuda ao entregar carta ao vizinho. Polícia de São Paulo prende acusado de participar do sequestro do filho do cônsul do Sri Lanka. A polícia espera com a prisão de agora chegar mais rapidamente aos outros 2 criminosos ainda foragidos. Inflação desacelera em maio e tem a menor taxa para o mês em 13 anos. 25 pessoas ficam feridas em explosão de prédio na Suécia. Polícia suspeita de ato criminoso. Futebol. Na abertura da rodada, Vasco vence a primeira pelo Campeonato Brasileiro. 2-1 sobre o Internacional. França estreia na Copa do Mundo de futebol feminino com goleada. Há uma semana do início da Copa América, William é anunciado para a vaga de Neymar, cortado por lesão. E morre aos 85 anos, no Rio de Janeiro, o cantor Serguei, personagem do rock brasileiro. Agora são 3 horas e 19 minutos, horário de Brasília. Muito bom dia para você. A gente começa esta edição do SBT Notícias falando que a modelo que acusa Neymar de agressão e estupro passou mal após prestar novo depoimento. Nájila Trindade saiu da delegacia carregada pelo advogado e foi direto para uma unidade de saúde na zona sul da capital paulista. Ela teve sintomas de queda de pressão. A modelo recebeu atendimento médico e seguiu direto para a casa de uma advogada, onde deve passar a noite. A polícia, Nájila, disse que não poderia entregar a íntegra do vídeo em que aparece agredindo o Neymar num quarto de hotel em Paris, porque o tablet foi furtado do apartamento em que mora. Nesta sexta-feira, ela foi ouvida por mais de 5 horas, como mostra a repórter Thaís Nunes. A Justiça do Rio negou o pedido para interromper as investigações pelo vazamento de fotos íntimas de Nájila Trindade, feito pela defesa de Neymar. Os advogados afirmam que o jogador publicou o conteúdo para se defender das acusações que ele é inocente e foi vítima de denunciação caluniosa. Também nesta sexta-feira, a NR Sports, detentora dos direitos de imagem do atacante, informou que não houve rompimento de nenhum contrato comercial do atleta após a acusação de estupro. Mas a própria NR Sports confirmou que algumas campanhas foram suspensas. A polícia surpreendeu 2 menores suspeitos de terem roubado uma loja de celulares em um shopping de São Paulo. Os 2 adolescentes teriam invadido o shopping Metrô Itaquera junto com outros 2 comparsas na manhã desta sexta-feira. Na ação, um segurança terceirizado ficou ferido. A polícia conseguiu apreender 2 jovens, mas os cúmplices maiores de idade conseguiram fugir com diversos celulares. 5 criminosos foram presos em flagrante durante uma tentativa de assalto a uma loja de roupas na região de São Mateus, no extremo leste de São Paulo. Os criminosos chegaram até este local em 2 carros. Uma das mulheres que acabou presa invadiu o comércio e anunciou assalto. A quadrilha foi surpreendida pela chegada da polícia no momento em que colocava os produtos roubados nos veículos. Dezenas de bonés, camisetas e tênis de marca foram recuperados pelos agentes. 2 armas usadas pelos assaltantes foram apreendidas. Todo o material foi apresentado nesta delegacia da cidade, onde o caso foi registrado. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina resgatou uma servidora pública mantida em cárcere privado pelo namorado. O suspeito foi preso. A seguir,
Vão ser enterrados nesse sábado no Maranhão os corpos das 2 crianças mortas por um deslizamento de rochas no Chile. Peso real. O presidente Jair Bolsonaro fala sobre moeda comum entre Brasil e Argentina. E a novidade na hora de tirar visto: redes sociais podem ser analisadas por agentes do consulado americano. Não saia daí, o SBT Notícias volta já. Os corpos das 2 crianças que morreram após um deslizamento de rochas em Santiago, no Chile, vão ser enterrados nesse sábado no Maranhão. O Departamento de Estado americano buscará informações nas redes sociais para o fornecimento de visto a brasileiros. A medida, que já está em vigor, vale para quem tem conta no Twitter, Instagram e Facebook, por exemplo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que há estudos para a adoção de uma moeda comum para o Brasil e a Argentina e disse que a medida pode ser uma trava para o socialismo. A seguir, polícia prende chefe de quadrilha especializada em aplicar golpes milionários no Distrito Federal. Mulher que tentava embarcar com droga no sapato é detida pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo. E os detalhes sobre a carreira de um dos ícones do rock brasileiro que morreu nesta sexta aos 85 anos. A gente volta em instantes. A polícia do Distrito Federal prendeu um homem acusado de liderar uma quadrilha que aplicava golpes bancários. Ele usava um nome falso e já deu prejuízos de mais de 8 milhões de reais. Os moradores de um bairro de Salvador estão assustados com a onda de violência. Um carro branco está aterrorizando a região. Uma das ações foi registrada pela câmera de segurança. Nas imagens é possível perceber o automóvel branco parando. Um rapaz loiro e bem vestido sai do veículo e vai em direção a 2 jovens. Armado, ele aborda as vítimas, que estão conversando na porta de um prédio. Sem reagir, os rapazes passam celulares e carteira. O suspeito volta para o carro e vai embora. A polícia ainda não tem informações sobre o criminoso ou os comparsas. As imagens devem ajudar na investigação. Agora, olha só que absurdo. No Rio Grande do Sul, bandidos expulsavam moradores para usar as casas como ponto de tráfico de drogas. Uma operação da polícia prendeu 5 pessoas. A Polícia Federal prendeu no Aeroporto Internacional de São Paulo uma brasileira que tentava embarcar para a África do Sul com cocaína escondida em pares de sapato. Morreu nesta sexta-feira, aos 85 anos, o cantor Serguei. Um dos ícones do rock brasileiro, o músico enfrentava uma batalha contra o Alzheimer. Agora, essa aqui é difícil de acreditar. Uma mulher foi presa acusada de vender doces feitos com maconha em estações de metrô de São Paulo. Ela só foi descoberta depois que um casal comeu um bolo e passou mal. Foi preso no interior de Goiás um homem que há cerca de um mês cometia furtos em um mesmo supermercado. Os crimes aconteciam quase diariamente e, na maioria das vezes, o ladrão levava o mesmo produto: potes de uma conhecida marca de creme de avelã. Agora eu te mostro um caso terrível. Um homem estava andando tranquilamente pela rua. De repente, ele foi esfaqueado pelas costas. A vítima não teve tempo de se defender. O agressor tentou fugir, mas acabou sendo preso em flagrante. Foi enterrado o corpo do motoboy Ícaro Carlos Oliveira Silva, morto com um tiro na cabeça por criminosos que queriam levar a moto dele em Santo André, no ABC Paulista. O rapaz completaria 30 anos nesta sexta-feira. Um homem foi morto na frente da família na Serra Gaúcha. A polícia acredita que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas. Agentes penitenciários encontraram 84 aparelhos celulares no fundo falso de um freezer em um presídio de Cuiabá. As imagens mostram o momento em que o compartimento é aberto. Além dos aparelhos, também foram encontrados carregadores e fones de ouvido. A Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso disse que já identificou o detento que receberia os celulares. Um menor de 15 anos foi encontrado morto dentro de uma unidade da Fundação Casa de Goiânia. O companheiro de alojamento da vítima confessou o crime.
Centenas de famílias foram retiradas de um prédio no Rio de Janeiro após um pedido do Ministério Público. De acordo com o MP, o local, que tinha quase 400 apartamentos, corria grave risco de incêndio. O estádio Mané Garrincha, em Brasília, foi o mais caro construído para a Copa de 2014. Com pouco público e custo alto, a solução foi transferir a gestão para a iniciativa privada. O Vasco venceu o Internacional e deixou a lanterna do Brasileirão. É a primeira vitória do time na competição. André marcou o primeiro para o time carioca. O jovem Thiago Reis, de cabeça, fez o segundo. No segundo tempo, Emerson Santos descontou para o Colorado. Final, Vasco 2, Internacional 1. William será o substituto de Neymar na Copa América. O jogador do Chelsea deve chegar neste sábado de manhã a Porto Alegre, onde a seleção se prepara para o último amistoso antes da estreia. Começou nesta sexta-feira a Copa do Mundo Feminina na França. E no jogo de abertura, as donas da casa golearam a Coreia do Sul. O Brasil, que tenta conquistar o título pela primeira vez, estreia no domingo. E a Espanha goleou as Ilhas Faroe em partida válida pela terceira rodada das eliminatórias da Eurocopa. O São Paulo suspendeu o contrato do atacante Gonzalo Carneiro, afastado desde abril, quando foi flagrado num exame antidoping. Uma professora de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, recebeu o Prêmio Nacional de Práticas de Sucesso na Educação e representará o Brasil em evento na Europa. A nossa repórter Kalina Sabino foi conversar com a professora. Você vai ver a seguir. Inflação de maio é a menor desde 2006. Funcionário demitido de concessionária volta ao local onde trabalhava e rouba carro de cliente. E que tal uma viagem para o espaço? A Estação Espacial Internacional vai oferecer viagem com hospedagem a partir de $35 mil por noite. Quer saber quando começam as vendas? Eu conto daqui a pouco no SBT Notícias. Um levantamento aponta que 9 milhões de brasileiros são vítimas de fraudes na hora das compras, a maioria relacionada ao cartão de crédito. Em Goiás, uma jovem que comprava produtos pela internet com falsos depósitos, além de vender mercadorias furtadas e roubadas, foi preso. O suspeito já tem diversas passagens pela polícia. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte da auxiliar de serviços gerais Valéria Aparecida Menezes Barreto. Ela desapareceu em outubro de 2016 no Distrito Federal. Segundo as investigações, o ex-companheiro dela foi quem cometeu o crime. O ex-funcionário de uma concessionária demitido por mau comportamento invadiu a empresa e fugiu com o carro de um cliente em Vitória. 2 meses após o desabamento de uma ponte no Pará, obras da travessia de balsa pelo rio Moju ainda não foram iniciadas. Caminhoneiros precisam esperar mais de 10 horas para chegar ao outro lado do rio. A inflação desacelerou em maio e registrou a menor taxa para o mês desde 2006. Em viagem ao Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro comentou a inflação de maio e voltou a dizer que a recuperação do Brasil depende da reforma da Previdência. Bolsonaro também defendeu outra mudança no Código de Trânsito, o fim do uso de simuladores nas autoescolas. Uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro facilita a internação involuntária de dependentes químicos sem autorização judicial em hospitais e unidades públicas de saúde. A medida causou debates. A polícia prendeu um dos acusados de participar do sequestro relâmpago do filho do cônsul do Sri Lanka em São Paulo. Outros 2 criminosos que participaram da ação estão foragidos. 25 pessoas ficaram feridas numa explosão num prédio residencial em Linköping, no sul da Suécia. A polícia suspeita de que se trata de um ato criminoso. Desde 2014, uma série de explosões menores foram registradas no país. Os casos estão sendo investigados. Depois de 12 horas de reunião, a portas fechadas, o México e os Estados Unidos chegaram a um consenso sobre a imigração ilegal na fronteira entre os 2 países. O governo americano ameaçava impor tarifas sobre a importação de produtos mexicanos a partir de segunda-feira, se o México não aceitasse assumir algumas responsabilidades sobre os imigrantes. Patrícia Vasconcelos. No Reino Unido, a primeira-ministra Theresa May deixou a liderança do Partido Conservador.
May abriu caminho para que o partido escolha o líder da legenda, que será também o novo primeiro-ministro. Ela renunciou ao cargo depois de várias tentativas fracassadas de aprovar o Brexit, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Os conservadores devem anunciar o nome do novo premier em julho. A Estação Espacial Internacional será aberta para turistas e empresas privadas a partir de 2020. Um suposto meteoro foi visto na quinta-feira à noite em várias cidades do sul do Brasil e deixou muita gente assustada. Os astrônomos acreditam que a bola de fogo atravessou a região numa velocidade de 50 km por hora em apenas 13 segundos. A seguir, as últimas informações sobre o caso Neymar. Nájila Trindade passa mal após mais de 5 horas prestando esclarecimentos. Ela já recebeu alta e passa a noite na casa da advogada. E a Justiça do Rio nega pedido para interromper as investigações pelo vazamento de fotos íntimas da modelo, feito pela defesa de Neymar. O SBT Notícias volta rapidinho. Não saia daí. A gente está de volta ao vivo com o SBT Notícias. Agora são 4 horas e 40 minutos. A gente segue juntos até às 6 da manhã. Olha só essa reportagem curiosa. O repórter Nilson Fagata foi conhecer um serviço de carreto diferente. O homem que presta esse trabalho leva praticamente tudo o que você precisar e cobra baratinho. O mais curioso é que tudo é transportado numa moto. Agora a gente muda de assunto. Os corpos das 2 crianças que morreram após um deslizamento de rochas em Santiago, no Chile, vão ser enterrados neste sábado no Maranhão. O Departamento de Estado americano poderá buscar informações nas redes sociais para o fornecimento de visto a brasileiros. A medida, que já está em vigor, vale para quem tem conta no Twitter, Instagram e Facebook, por exemplo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que há estudos para a adoção de uma moeda comum para o Brasil e a Argentina e disse que a medida pode ser uma trava para o socialismo. A polícia do Distrito Federal prendeu um homem acusado de liderar uma quadrilha que aplicava golpes bancários. Ele usava um nome falso e já deu prejuízos de mais de 8 milhões de reais. No Rio Grande do Sul, bandidos expulsavam moradores para usar as casas como ponto de tráfico de drogas. Uma operação da polícia prendeu 5 pessoas. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina resgatou uma servidora pública mantida em cárcere privado pelo namorado. O suspeito foi preso. Agora, olha só essa notícia. A Polícia Federal prendeu no Aeroporto Internacional de São Paulo uma brasileira que tentava embarcar para a África do Sul com cocaína escondida em pares de sapato. Agora são 4 horas e 58 minutos. Muito obrigado pela sua companhia. O SBT Notícias segue ao vivo até às 6 da manhã, com muita informação. Um homem foi morto na frente da família na Serra Gaúcha. A polícia acredita que o crime tenha ligações com o tráfico de drogas. A Scotland Yard investiga uma denúncia de ataque homofóbico que teria acontecido num ônibus em Londres. Imagens de câmera de segurança que não foram divulgadas estão sendo analisadas. 2 mulheres foram assediadas por um grupo de rapazes. Quando eles perceberam que as 2 eram namoradas, tentaram obrigá-las a se beijarem, bateram nelas e depois assaltaram as jovens. Os homens estão foragidos. Elas divulgaram nas redes sociais as fotografias delas com o rosto machucado e sujo de sangue. Levantamentos da Polícia Metropolitana de Londres revelam que os ataques à comunidade LGBT dobraram nos últimos 4 anos. Cinco horas em ponto, obrigado pela sua companhia. Agora a gente volta a falar sobre o jogador Neymar e as acusações que ele vem sofrendo na última semana. A modelo, que o acusa de agressão e estupro, passou mal após prestar novo depoimento. Nájila Trindade saiu da delegacia carregada pelo advogado e foi direto para uma unidade de saúde na zona sul da capital paulista. Ela teve sintomas de queda de pressão. A modelo recebeu atendimento médico e seguiu direto para a casa de uma advogada, onde deve passar a noite. À polícia, Nájila disse que não poderia entregar a íntegra do vídeo em que aparece agredindo Neymar num quarto de hotel em Paris, porque o tablet foi furtado do apartamento em que mora. Nesta sexta-feira, ela foi ouvida por mais de 5 horas, como mostra a repórter Thaís Nunes.
A Justiça do Rio negou o pedido para interromper as investigações pelo vazamento de fotos íntimas de Nájila Trindade, feito pela defesa de Neymar. Os advogados afirmam que o jogador publicou o conteúdo para se defender das acusações, que ele é inocente e foi vítima de denunciação caluniosa. Também nesta sexta-feira, a NR Sports, detentora dos direitos de imagem do atacante, informou que não houve rompimento de nenhum contrato comercial do atleta após a acusação de estupro. Mas a própria NR Sports confirmou que algumas campanhas foram suspensas. Uma mulher foi presa acusada de vender doces feitos com maconha em estações de metrô de São Paulo. Ela só foi descoberta depois que um casal comeu um bolo e passou mal. Foi preso no interior de Goiás um homem que há cerca de um mês cometia furtos em um mesmo supermercado. Os crimes aconteciam quase diariamente e, na maioria das vezes, o ladrão levava o mesmo produto, potes de uma conhecida marca de creme de avelã. Agora eu te mostro um caso terrível. Um homem estava andando tranquilamente pela rua. De repente, ele foi esfaqueado pelas costas. A vítima não teve tempo de se defender. O agressor tentou fugir, mas acabou sendo preso em flagrante. Os moradores de um bairro de Salvador estão assustados com a onda de violência. Um carro branco está aterrorizando a região. Uma das ações foi registrada pela câmera de segurança. Nas imagens é possível perceber o automóvel branco parando. Um rapaz loiro e bem vestido sai do veículo e vai em direção a dois jovens. Armado, ele aborda as vítimas, que estão conversando na porta de um prédio. Sem reagir, os rapazes passam celulares e carteira. O suspeito volta para o carro e vai embora. A polícia ainda não tem informações sobre o criminoso ou os comparsas. As imagens devem ajudar na investigação. Foi enterrado o corpo do motoboy Ícaro Carlos Oliveira Silva, morto com um tiro na cabeça por criminosos que queriam levar a moto dele em Santo André, no ABC Paulista. O rapaz completaria 30 anos nesta sexta-feira. Agentes penitenciários encontraram 84 aparelhos celulares no fundo falso de um freezer em um presídio de Cuiabá. As imagens mostram o momento em que o compartimento é aberto. Além dos aparelhos, também foram encontrados carregadores e fones de ouvido. A Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso disse que já identificou o detento que receberia os celulares. Um menor de 15 anos foi encontrado morto dentro de uma unidade da Fundação Casa de Goiânia. O companheiro de alojamento da vítima confessou o crime. 5 criminosos foram presos em flagrante durante uma tentativa de assalto a uma loja de roupas na região de São Mateus, no extremo leste de São Paulo. Os criminosos chegaram até este local em 2 carros. Uma das mulheres que acabou presa invadiu o comércio e anunciou o assalto. A quadrilha foi surpreendida pela chegada da polícia no momento em que colocava os produtos roubados nos veículos. Dezenas de bonés, camisetas e tênis de marca foram recuperados pelos agentes. 2 armas usadas pelos assaltantes foram apreendidas. Todo o material foi apresentado nesta delegacia da cidade, onde o caso foi registrado. A polícia surpreendeu 2 menores suspeitos de terem roubado uma loja de celulares em um shopping de São Paulo. Os 2 adolescentes teriam invadido o shopping metrô Itaquera junto com outros 2 comparsas. Na ação, um segurança terceirizado ficou ferido. A polícia conseguiu apreender 2 jovens, mas os cúmplices, maiores de idade, conseguiram fugir com diversos celulares. O estádio Mané Garrincha, em Brasília, foi o mais caro construído para a Copa de 2014. Com pouco público e custo alto, a solução foi transferir a gestão para a iniciativa privada. E o Vasco venceu o Internacional e deixou a lanterna do Brasileirão. É a primeira vitória do time no Campeonato Brasileiro. André marcou o primeiro para o time carioca. O jovem Thiago Reis, de cabeça, fez o segundo. No segundo tempo, Emerson Santos descontou para o Colorado. Final, Vasco 2, Internacional 1. William será o substituto de Neymar na Copa América. O jogador do Chelsea deve chegar neste sábado de manhã a Porto Alegre, onde a seleção se prepara para o último amistoso antes da estreia. Começou nesta sexta-feira a Copa do Mundo Feminina na França. E no jogo de abertura, as donas da casa golearam a Coreia do Sul.
O Brasil, que tenta conquistar o título pela primeira vez, estreia no domingo. A Espanha goleou as Ilhas Faroe em partida válida pela terceira rodada das eliminatórias da Eurocopa. O São Paulo suspendeu o contrato do atacante Gonzalo Carneiro, afastado desde abril, quando foi flagrado num exame antidoping. Uma professora de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, recebeu o Prêmio Nacional de Práticas e Sucesso na Educação e representará o Brasil em evento na Europa. A repórter Kalina Sabino foi conversar com a professora. A polícia prendeu um homem suspeito de envolvimento em um esquema de furto de combustível em um duto da Petrobras em Santo André, no ABC Paulista. Um levantamento aponta que 9 milhões de brasileiros são vítimas de fraudes na hora das compras, a maioria relacionada ao cartão de crédito. Em Goiás, um jovem que comprava produtos pela internet com falsos depósitos, além de vender mercadorias furtadas e roubadas, foi preso. O suspeito já tem diversas passagens pela polícia. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte da auxiliar de serviços gerais Valéria Aparecida Menezes Barreto. Ela desapareceu em outubro de 2016 no Distrito Federal. Segundo as investigações, o ex-companheiro dela foi quem cometeu o crime. O ex-funcionário de uma concessionária, demitido por mau comportamento, invadiu a empresa e fugiu com o carro de um cliente em Vitória. 2 meses após o desabamento de uma ponte no Pará, obras da travessia de balsa pelo rio Moju ainda não foram iniciadas. Caminhoneiros precisam esperar mais de 10 horas para chegar ao outro lado do rio. A inflação desacelerou em maio e registrou a menor taxa para o mês desde 2006. Em viagem ao Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro comentou a inflação de maio e voltou a dizer que a recuperação do Brasil depende da reforma da Previdência. Bolsonaro também defendeu outra mudança no Código de Trânsito, o fim do uso de simuladores nas autoescolas. Uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro facilita a internação involuntária de dependentes químicos sem autorização judicial em hospitais e unidades públicas de saúde. A medida causou debates. A polícia prendeu um dos acusados de participar do sequestro relâmpago do filho do cônsul do Sri Lanka em São Paulo. Outros 2 criminosos que participaram da ação estão foragidos. 25 pessoas ficaram feridas numa explosão num prédio residencial em Linköping, no sul da Suécia. A polícia suspeita de que se trata de um ato criminoso. Desde 2014, uma série de explosões menores foram registradas no país. Os casos estão sendo investigados. Depois de 12 horas de reunião a portas fechadas, o México e os Estados Unidos chegaram a um consenso sobre a imigração ilegal na fronteira entre os 2 países. O governo americano ameaçava impor tarifas sobre a importação de produtos mexicanos a partir de segunda-feira, se o México não aceitasse assumir algumas responsabilidades sobre os imigrantes. As informações com a repórter Patrícia Vasconcelos. Obrigado, Patrícia. E no Reino Unido, a primeira-ministra Theresa May deixou a liderança do Partido Conservador. May abriu o caminho para que o partido escolha o líder da legenda, que será também o novo primeiro-ministro. Ela renunciou ao cargo depois de várias tentativas fracassadas de aprovar o Brexit, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Os conservadores devem anunciar o nome do novo premier em julho. Já escolheu onde é que você vai passar as próximas férias? Que tal pensar nesse próximo destino? A Estação Espacial Internacional será aberta para turistas e empresas privadas a partir do ano que vem. Se for passar essa conta no cartão de crédito, é melhor nem voltar do espaço, né? Um suposto meteoro foi visto na quinta-feira à noite em várias cidades do sul do Brasil e deixou muita gente assustada. Os astrônomos acreditam que a bola de fogo atravessou a região numa velocidade de 50 km por hora em apenas 13 segundos. Essa aqui você vai adorar. O repórter Nilson Fagata foi conhecer um serviço de carreto diferente. O homem que presta esse trabalho leva praticamente tudo o que você precisar e cobra baratinho. O mais curioso é que tudo é transportado numa moto. Morreu nesta sexta-feira, aos 85 anos, o cantor Serguei. Um dos ícones do rock brasileiro, o músico enfrentava uma batalha contra o Alzheimer. O SBT Notícias termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta amanhã. Um excelente sábado para você. Vem aí o Chaves. Até!